Senhor bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, queria te agradecer pela oportunidade de abrirmos a tua palavra para um assunto tão importante e que realmente o Senhor possa nos falar ao nosso coração. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos lá. Então, nós estamos com a quarta pequena joia, que é 3 João, e nós, na semana passada, fizemos a pergunta: quem é Diótrofes? Alguém de vocês conseguiu ler a carta e saber quem que é Diótrofes? Ele era ruim, ele era do mal. Ah, ele era do mal. Quem mais pode falar alguma coisa? Também com esse nome, né? Então tá bom. Vamos. Ô, João, se a gente no- colocar um i na frente do Diótrefes, dá uma boa dica já, né? De quem ele era. Então, não dá para eu ficar me ouvindo aqui duas vezes. O Lucas falou que se colocar um i na frente do nome dele, dá para entender melhor um pouquinho. O Idiótrofes. Legal. Então, na semana passada, a gente falou aí um pouquinho dos filmes apocalípticos e eu dei uma ênfase maior sobre o livro de Eli. Ainda fazendo uma recordação, muitos dos pontos que a gente vai falar hoje têm um pouco de ligação com a segunda carta de João. Então, na semana passada, a gente falou daquela questão de ter só fragmentos da Bíblia, né? E eu sugeri algumas coisas como não o receba em casa, nem o saúdem, que da segunda carta, e que nos amemos uns aos outros como um mandamento novo. Mas agora aqui, nessa carta, se a gente fosse pegar um fragmento, seria isso: procedes fielmente naquilo que praticas, por causa do nome. Ou seja, isso é uma frase, são duas frases importantes do livro, que se a gente achasse só o fragmento, ia ficar difícil de entender o que é. Mas vamos seguir aqui. Tem outro ponto interessante, que ele fala lá, nada recebendo e devemos acolher. E aí tem um pouco da chave do que nós vamos ver hoje. Mas, em compensação, aparece o Diótrofes dizendo que ele gosta da primazia e ele fala palavras maliciosas. E voltando ainda na recordação, lembra que eu falei que, para entender a literatura joanina, a gente teria que achar o fio da meada. E lembrando que João escreveu o Evangelho, as cartas e Apocalipse. Fizemos uma retrospectiva do quem é João, eu não vou entrar nos detalhes aqui, só lembrar que ele provavelmente era bispo de Éfeso, e ele escreveu isso com uma idade avançada, de pelo menos 70 anos, mas ele morreu por volta de 94 anos. Essa data aí da escritura da carta tem suas dificuldades e foi possivelmente escrita durante o reinado, o império de Domiciano, que foi alguém que perseguiu muito a igreja. E daí nós citamos alguns textos aqui dessas cartas e de Apocalipse, relacionando um exílio na ilha de Patmos, mas tudo indica que João foi liberto desse exílio e passou os seus últimos dias na igreja de Éfeso.
E quando a gente vê aqui o texto de 3 João 1,15, os amigos daqui lhe enviam saudações, saúde aos amigos daí um por um. Ou seja, as pessoas que estão endereçadas nessa carta, terceira carta, tinham um grau de amizade e proximidade com Éfeso. Então, provavelmente viviam numa outra cidade, mas com alguma proximidade de Éfeso. Eu mostrei algumas semelhanças entre o Evangelho e a primeira carta, não vou me deter aqui, só para relembrar. E eu esqueci de mudar o slide aqui para 3 João, e nesse texto aqui de 3 João, versículo 8, nós vamos ver aqui que ele diz: portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Lembrando que esse é um tema da verdade que é muito enfatizado desde a primeira carta e também na segunda. Nós falamos na outra ocasião também sobre a assinatura das obras literárias de João, e na segunda carta e na terceira ele se apresenta como presbítero, tá, ok? E agora, realmente, entrando especificamente no que temos da carta, eu gosto de mostrar essa frase sintética do Carlos Oswaldo. E olha o que ele fala aqui, que essa carta, a síntese dessa carta é encorajar Gaio em seu ministério de hospitalidade amorosa para que ele não assuma a atitude destrutiva de Diótrefes. Então, aqui já tem esse contraponto dessa atitude destrutiva de Diótrefes com uma hospitalidade amorosa de Gaio. Diria que o foco do nosso estudo vai ficar nesse ponto. O que é um ministério de hospitalidade amorosa? Aqui temos, como fizemos as outras vezes, a apresentação do esboço de Riley, e ele divide essa carta, que só tem 15 versículos, em uma saudação. Daí ele, como a gente falou de levantar a bola em outro momento lá, ele faz um grande elogio à pessoa de Gaio, e ele gasta os versículos 2 a 8 falando bastante dessa personagem, desse destinatário da carta, que é Gaio. E faz o contraponto, fazendo uma condenação às atitudes de Diótrefes, nos versículos 9 e 11. E também ele faz uma apresentação de Demétrio como sendo um testemunho fiel também. E tem a finalização da carta com observações finais e bênção. Então, vamos entrar aqui na carta mesmo, e a apresentação, ou seja, o início da carta, o primeiro versículo, a gente tem novamente o presbítero como remetente e Gaio como o destinatário. E ele apresenta Gaio aqui como o amado, e ele acrescenta ainda, dizendo que ele ama na verdade. Esse tema da verdade em amor volta a aparecer aqui nessa carta. Quanto a Gaio, ele é um nome bastante comum e aparece algumas vezes no Novo Testamento, nesses textos aí de Coríntios e Atos e em Romanos. E é muito interessante que Romanos 16, 23 apresenta uma pessoa com o nome de Gaio que tem uma relação com a terceira carta, mas não dá para saber que é a mesma pessoa, mas são pelo menos 2 Gaios hospitaleiros, porque o que ele fala de Gaio? Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Ou seja, pelo menos 2 Gaios são hospitaleiros. É muito interessante isso. E daí, vendo essa
a partir do versículo 2, pelo esboço de Riley, ele vai dizer, ou vai mostrar a boa influência de Gaio no contexto daquela igreja. E eu queria destacar aqui nesse versículo 2, e eu usei, gostei mais de pegar isso na revista atualizada, que ele usa prosperidade. E daí eu coloquei como título aqui Teologia da Prosperidade entre parênteses, porque talvez o João, o presbítero, está apresentando prosperidade de uma maneira saudável. Então ele diz assim, ó, amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. A NVI não apresenta essa palavra prosperidade, faz um outro sinônimo. Mas é interessante que ele faz votos a Deus, ou seja, é uma oração, que Gaio tenha prosperidade e saúde. E essa prosperidade é talvez ligada a pensar que ele espera que Gaio continue tendo condições de exercer esse ministério dele, que fundamentalmente ele quer dizer que ele é hospitaleiro. E ele faz esse contraponto aqui de prosperidade material e prosperidade da alma. Então, como que a prosperidade de alma seja algo que não é afetada pela a falta de prosperidade material. Então, de outra forma, a gente poderia traduzir isso dizendo que o presbítero deseja conforto material e saúde e reconhece a sua piedade. Prosseguindo aqui, nessa coleção de elogios que João faz a Gaio, ele enfatiza a alegria nos 2 versículos próximos, que versículo 3, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Como você continua andando na verdade? Então, o Gaio era uma pessoa que gerava, o seu comportamento gerava bom testemunho de outras pessoas, ou seja, o João está dizendo que ele ouviu de outros irmãos que ele está andando na verdade e tem sido fiel. E ele ainda fala, de uma forma geral, que não existe uma alegria maior do que ouvir que os filhos estão andando na verdade. Eu tive, nas minhas pesquisas, ouvindo algumas pregações sobre esse tema, e um dos pregadores que eu ouvi comenta que esse versículo aqui seria bastante famoso na carta, porque ele está dizendo que, principalmente pensando em termos de pais, que não existe alegria maior para um pai do que perceber que os filhos andam na verdade, ou aceitaram o testemunho de Jesus, aceitaram a salvação de Jesus. Daí nós chegamos no versículo 5, que o presbítero ou o João quer dizer a ênfase desse elogio, querendo enfatizar o que Gaio é melhor. E ele fala assim, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Mais para frente a gente vai entender que ele está dizendo aqui que Gaio é uma pessoa que hospeda aqueles missionários itinerantes que foram
foi objeto da carta, da segunda carta, e que as pessoas precisavam entender se eram ministros fiéis ou falsos mestres, né? Mas o fundamental aqui é que ele está querendo dizer que Gaio recebe essas pessoas, mesmo elas sendo desconhecidas. E ele continua, nos versículos 6 e 7, dando mais detalhes disso, e diz assim, ó, eles falaram à igreja a respeito de seu amor. Ou seja, vamos entender aqui, no contexto da igreja de Éfeso, algumas pessoas foram até a cidade em que Gaio mora e que existe a igreja ali, que ele frequenta, foram recebidos por Gaio, e essas pessoas, quando retornaram a Éfeso, deram um relato elogioso do comportamento e do ministério de Gaio. Por quê? Porque ele os recebeu bem e o testemunho principal é que ele recebeu em amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Ou seja, ele ainda quer solicitar que Gaio não só receba bem esses missionários, mas também ajudem no próximo passo da viagem. Ou seja, qual que seria a essência da boa hospitalidade? Você recebe as pessoas em casa e se preocupa com o que eles vão fazer no próximo passo de viagem. Então, ó, você já tem a passagem comprada? Você tem como prosseguir? Deixa eu te dar uma oferta aqui para você, ou deixa eu te dar uma marmitinha para você levar para o próximo passo. E daí ele continua dizendo, foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. Existem algumas dúvidas e algumas reflexões que os comentaristas falam sobre isso, quer dizer o seguinte, que talvez, a gente vai entrar lá, por que Diótrefes não é hospitaleiro, né? Mas é como se uma suposição que os comentaristas fazem é que a igreja em que Gaio frequentava, na cidade em que ele morava, a igreja era formada com uma maioria de judeus. E a maioria desses missionários itinerantes não eram judeus, eram gentios. E por causa disso que Diótrefes não queria receber gentios. E como falasse assim, não, eles são gentios, eles que procurem gentios para ajudá-los. Mas só que a maioria desses gentios não eram cristãos, então por isso eles não poderiam receber a ajuda deles. Por isso que está aqui dizendo, sem receber ajuda alguma dos gentios. E esse, por causa do nome, é uma forma meio cifrada de falar de cristãos, né? Até aqui, tudo razoável? Deixa eu consultar primeiro a minha plateia presente. Fala aí, Pedro. Está entendendo até agora? Tem alguma questão que você pode falar, ou Joel? Tudo certo, por enquanto. Tudo certo mesmo? O Roberto também falou que tudo certo. Tá bom. Lembra um pouquinho do que você estava falando ontem sobre a hospitalidade, né? Além de ser uma ordenança de Deus, tem toda uma tarefa aí de você cuidar de tudo que a pessoa está necessitando, né? Não é só simplesmente abrir a casa. Acho que dá para ouvir. Dá para ouvir? Pergunta, vê se o pessoal está ouvindo. Dá para ouvir baixinho. Sim, sim, estamos ouvindo. O microfone. Não é só abrir a casa, tem toda uma tarefa de verificar se tudo que é necessário para aquela pessoa está disponível, né? Se ela precisa de mais alguma coisa. Legal. Então vamos seguir. Alguém quer falar algo também, comentar aí? Se não, podemos seguir. Dá um ok aí pro Pedro. Ô, João. Então, vamos lá. João,
Pode falar. Só que Eu não sei se, peraí, eu não sei se todo mundo, eu não sei se todo mundo está acostumado com o termo gentil. Ah, tá bom. Gentil, relembrando, é todo aquele que não é judeu. Eu até acho que tenho algum sangue judeu, mas só que eu sou gentil. Então, todos que não são efetivamente podem provar que são judeus de origem, são gentios. Ok, Lucas? Beleza, obrigado. Tá bom. Ok. Vamos seguir. Então, no versículo 8, eu quis mostrar uma diferença da NVI e da ARA, é que na NVI existe a palavra hospitalidade. Então, ele diz assim, pois nosso dever receber com hospitalidade os irmãos, como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Eu quero dar uma ênfase aqui nesse deve receber, ou melhor, nosso dever, epa, eu acho que eu comi bola aqui, tá certo essa olhar aqui a Bíblia, tá certo o jeito que está escrito? Então, pois nosso dever receber com hospitalidade. Então, vamos pegar essa ênfase aqui, ou esse grifo. Nosso dever receber com hospitalidade os irmãos como esses, ou seja, como está falando, aqueles que estão proclamando a verdade. Agora, é interessante porque a palavra hospitalidade, que no grego é filoxenia, ela não aparece no original, mas a NVI quis deixar dessa forma. A palavra filoxenia aparece em outros textos. Então, por exemplo, em Romanos 12, 13, cita, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Ou seja, compartilhar o que nós temos tem a possibilidade e a extensão da hospitalidade. É compartilhar o nosso conforto de nossas casas. O versículo em Romanos 16, 23, que eu já tinha citado, aparece a palavra hospitalidade. E também Hebreus fala uma coisa muito interessante, que é em Hebreus 13, 2, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos. Ou seja, era mais ou menos assim, vale a pena você abrir a casa, porque pode ser que sejam anjos que estejam vindo. Então, no mínimo, nessa ênfase, pode ser interessante você ter a porta da sua casa aberta. Nós vamos falar um pouco mais disso. Eu queria explorar também a variação de hospitalidade, que é o ser hospitaleiro. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é que tem dois textos que são a lista de características de um bispo, ou de um pastor, ou de um mestre. Então, em Timóteo e Tito, Paulo faz recomendações do que você deve observar para selecionar um líder, um bispo ou um pastor. E daí fala assim, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. E em Tito fala de forma semelhante, dizendo assim, é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Mas o que eu quero enfatizar aqui não são as outras características. Essa lista
uma lista que você deve procurar as pessoas que almejam a liderança precisam ter essa lista toda. E então, é como se pensar assim, se um aspirante a pastor não é hospitaleiro, ele não está apto a ser pastor. Então, é uma coisa até meio grave, né? Ou seja, é um mandamento. Você precisa ser. Não tem escapatória. E, além disso, eu acho muito interessante porque quando Paulo fala a Timóteo sobre as características ou o que se deve fazer com viúvas, primeiro ele diz quem que deve ser inscrita como viúva. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja deve ter uma responsabilidade de cuidar de viúvas. E daí fala assim, ó, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés aos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Olha que interessante. O cuidado para com viúvas, e aí que essas viúvas seriam viúvas que não têm a quem recorrer, não têm filhos que possa recorrer ou parentes, e daí ficaria sobre as expensas da igreja. Um dos requisitos para ela ser alistada nisso é que ela foi hospitaleira ano passado. Então olha que interessante, né? A ordem de ser hospitaleiro está enfática para quem quer ser líder, quem almeja ser um pastor, ser um líder, ser um mestre, é que seja hospitaleiro. E também as viúvas, né? Se é para ter amparo da igreja, ela teve que ter um currículo passado que inclui a hospitalidade. Interessante? E Pedro, quando fala de dons, eu trouxe aqui 5 versículos, porque assim a gente tem o contexto, fala de uma maneira muito interessante, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, se você perceber aqui, Pedro está ensinando sobre dons espirituais e está incluindo a hospitalidade nisso. E que é uma ordem geral, ou seja, é como se a marca do cristão é ser hospitaleiro. Se você se diz cristão e não é hospitaleiro, você não é cristão, é quase que isso. Tá? Ou é algo que você precisa trabalhar e desenvolver. E daí a gente entra na parte em que João vai falar de um cara que não está trabalhando da maneira correta. Ele está deixando de cumprir o que é necessário. Então ele fala assim, escrevia à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Ou seja, a primeira coisa que João está declarando aqui, que é gravíssima, é que João, provavelmente, nesse momento que ele escreveu essa carta, ele era o último apóstolo vivo. Então, portanto, ele era uma pessoa que deveria ter uma autoridade, gozar de uma autoridade, não só na igreja local que ele estava, mas em todas as igrejas. E o Diótrefes não estava dando bola para o que João mandava. Então, João escreveu uma outra carta e, provavelmente, o Diótrefes engavetou a carta e não falou para ninguém e não obedeceu o que João estava querendo dizer.
Então, e ele fala qual é a raiz do problema do Diótrefes. Ele quer ser mais importante que os outros. Ou seja, quer ser mais importante que o João. Não que o João quisesse demonstrar essa autoridade, mas ele efetivamente tinha pelo fato de ter andado com Jesus. E o Diótrefes estava se negando a receber a João. Ou seja, nada hospitaleiro. E olha o que ele continua. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Ou seja, além de não receber, ele está usando o púlpito para dizer, ó, o João não é tudo aquilo que ele fala, não. Ele já está velho, ou coisa do gênero, tá? Ele está falando coisas ruins a respeito de João, que deveria ser entendido como autoridade. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos. Que irmãos? Os irmãos que são missionários itinerantes. E impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha o que esse Diótrefes está fazendo. Ele não aceita a carta que João manda, ele fala mal do João, e ainda por cima, se tiver alguém que queira fazer como Gaio, de receber os irmãos, ele não deixa, e se eles insistem, ele expulsa os caras da igreja. Ou seja, esse cara é do mal, né? Ele é exclusivista, ele não é inclusivista, né? Ou seja, ele não está com as portas abertas, ao contrário, ele quer fechar a coisa no gueto deles. Então, eu elenquei algumas coisas que esse Diótrefes pode ser dito como do mal, que é, ele se acha importante, ele é indisciplinado, ele não aceita autoridade, é maldizente, tem as portas fechadas e é exclusivo, não é inclusivo. Antes de passar para o próximo, eu queria dar um minutinho aí para vocês comentarem. O que vocês acham disso tudo que a gente já falou e dessa postura do Diótrefes e por que ele está sendo condenado? Pensando aqui um pouquinho mais, ele não tem uma acusação de que ele está com uma teologia errada, mas ele está com um comportamento inadequado. Mas eu acho que o comportamento inadequado dele surge da teologia errada, que ele deve ter acerca da hospitalidade também. Não deixa de ser assim, dessa forma. Né? Mas é muito mais de comportamental do que do que ele está falando de teologia, realmente. Né? Não está tão explícito a teologia dele, está meio implícito, né? Porque ele demonstra isso através do comportamento dele. Realmente. Tudo é fruto da teologia dele. Já recebemos comentários daqui, eu quero ouvir comentários do virtual, do mundo virtual aí. Eles estão meio acanhados. Todo mundo acanhado aí. Mas vocês podem ser acanhados, mas vocês precisam ser hospitaleiros. Então, vamos ver o que eu chamei aqui de solução. Então, ele recomenda para Gaio que ele faz uma recomendação para que Gaio continue do jeito que ele é. E ele fala assim, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. É como se ele falasse assim, o que Diótrefes está demonstrando é que ele talvez não seja nem cristão. Né?
E é como a gente lembrar aqui que esse joio está aparecendo. Talvez esse Diótrefes tenha passado um tempo na igreja sem aparecer as suas características más. Mas, de todo jeito, ele assumiu a liderança. E também é interessante que alguns comentaristas falam que está sendo um certo momento de transição da igreja com a baixa da autoridade apostólica para uma autoridade local, né, dos bispos das igrejas. E alguns já estão começando a ter sede de poder, como esse Diótrefes, né? Quando a gente chega no versículo 12, nós estamos caminhando bem aí no nosso tema, ele apresenta uma outra pessoa chamada Demétrio, e fala assim, ó, esse cara é do bom, é do bem, esse deve ser imitado. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. E daí, quem que é esse Demétrio? Uma das possibilidades é que eu seja o próprio portador da carta. Não tinha correio, né, naquele tempo. Então, as cartas eram entregues com portadores. Então, uma das possibilidades é que esse Demétrio seja o portador da carta. Então, talvez um desconhecido para Gaio, mas ele está dando referências dele. Mas outra possibilidade que é alguém da igreja que João tem conhecimento de que ele não está ouvindo o que Diótrefes está falando. Fale. Assim como Paulo, João, ele tinha um amanuense, ou ele escrevia de próprio punho as cartas? Ou então, se tinha um amanuense, era Demétrio, talvez? Boa pergunta. Mas eu não vi nenhuma evidência disso. Paulo deixa evidências claras que ele usa um amanuense e que ele tem, talvez, uma dificuldade visual. Porque até tem lugar lá que fala, veja com que grandes letras eu escrevo. E João, pela característica dele, ele praticamente não quer assinar a carta, né? Aquilo que ele escreve. Então, ele praticamente não fala disso. Então, é difícil dizer que tem ou não tem, né? Mas, de todo jeito, aparentemente, esse Demétrio é alguém que está presente com Gaio. E ele está querendo dizer, olha, é mais ou menos aquela ideia de Elias, quando está lá na depressão, quando ele vai lá no Monte Horebe, que Deus falou, ó, tem 7.000 fiéis ainda. É como apresentar, olha, vai nesse caminho que, por exemplo, Demétrio é alguém que está seguindo um caminho adequado. Ou seja, é uma boa referência que você pode seguir. E esse testemunho deve ser uma coisa importante de a gente pensar. Ele cita de uma forma ou de outra isso, né? Que a hospitalidade serve de testemunho, né? Os outros vão falar bem disso. Daí a gente já chega perto do final aí, e ele escreve de uma maneira muito parecida com a segunda carta, que ele diz, ó, eu não vou falar com pena e tinta, lá no caso é papel e tinta, né? Ou seja, ele espera poder ir até lá para falar com Gaio diretamente e certamente com Diótrefes, ou seja, ele está entendendo que esse Diótrefes precisa ser disciplinado e precisa ser presencialmente, né? E a gente poderia pensar assim, no nosso tempo de pandemia, de novo, né? Ó, a carta é curta porque estou cansado de virtual. Ou seja, eu não vou mandar um WhatsApp porque eu estou com saudade de vocês, né? E vou falar melhor presencialmente. E o que é fundamental deve ser dito presencialmente. Daí tem uma saudação coletiva,
que ele estende essa saudação não só para Gaio, né? Daí ele fala, espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. Ou seja, como que dizer, ó, eu vou aí com o intuito de te fortalecer. Você está tendo um bom comportamento e eu quero que você continue assim, eu quero fortalecer essa tua atitude. E daí fala, a paz seja com você, os amigos daqui te enviam saudações, saúde os amigos daí, um por um. Ou seja, como ele estimula esse viver em comunidade, esse negócio de saudade, de estar junto, ou seja, e querendo aproximar a igreja lá de Éfeso com a outra igreja. E lembrando que ele é sucinto até nas saudações, né? Ou seja, ele escreve pouco mesmo na saudação. O Paulo era sempre uma lista, tinha muito mais, e ele só fala presbítero uma vez, ou seja, ele é bem sintético. Então, com isso nós terminamos a carta, mas eu queria apresentar para vocês alguns aspectos que que me ajudaram muito na compreensão melhor dessa carta, quando eu fiz algumas pesquisas na internet, e isso tudo são imagens de vídeos que me chamaram a atenção. Tá? Então, esse quadrinho da esquerda superior foi um vídeo que me chamou bastante atenção, eu vou até dar uma ênfase no próximo slide, mas é uma pessoa que provavelmente não é cristã, ela não dá nenhum indício de que seja cristã, mas ela fala de uma série de questões a respeito de hospitalidade, bastante interessante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O canto direito inferior também não tem nada de evidência de ser uma pessoa que seja cristã, até pode ser, mas o que eu achei muito interessante, ela está falando de governança de hotelaria. E daí fala da hospitalidade que deve existir no gerenciamento e no trabalho de hotelaria. E daí ela fala uma coisa que eu achei interessante, que ela aprendeu de hospitalidade com a mãe. E daí, não só aí, como tem esse reflexo, eu vi em vários lugares, dizendo que a hospitalidade deve ser transmitida aos filhos. E tem mais uma coisinha que eu vou apresentar para frente sobre isso. Então, é como a gente precisa ter referências de boa hospitalidade. O que a gente deve fazer como hospitaleiro? Daí, esse coisinha que está no centro, eu achei interessante porque tanto esse do centro como o à esquerda inferior falam de um livro. E esse nome aqui, o Evangelho e as chaves da casa, falam de um livro, ou seja, é o tema de um livro, o título de um livro, que foi traduzido para o português, é uma mulher americana que escreveu isso, e fala como ela foi alcançada para o Evangelho, até fala assim de um cristão improvável, uma cristã improvável, e como tudo aconteceu por causa da hospitalidade. Nesse outro vídeo, que está à esquerda aí, ele fala assim, a hospitalidade como um mandamento negligenciado. Ou seja, ele faz um alerta de que a igreja, de maneira geral, tem esquecido que a hospitalidade é algo que tem que ser praticado. E também ouviu alguma coisa do Marcos Granconato, na direita superior aqui. Ele, por exemplo, é uma pessoa conhecida nossa. Inclusive, eu viajei para Cuba com o irmão dele. Ele é pastor em São Paulo e professor externo do Palavra da Vida, e gravou uma matéria do CED.
E ele tem um sermão lá, gravado na internet, que ele fala sobre isso, sobre ser hospitaleiro. E até fala também muito fortemente disso. Uma das falas dele no começo do vídeo é dizendo assim, o pessoal aqui em São Paulo não é hospitaleiro, não. Eles vivem todo mundo apertado, em apartamento, mal sabe quem é o vizinho. E daí citou, mas o pessoalzinho de cidade menor já é mais hospitaleiro, né? Então, falando que existem algumas diferenças culturais aí. Mas tem muito material aí. Quando eu queria fazer algumas ênfases sobre o que eu vi nesse vídeo dessa mulher aí, esse vídeo está no TED. O TED é um site, uma plataforma que mostra muitos vídeos de palestras curtas, e eu tenho usado muito esse TED aí. E daí ela fala assim, o título que ela falou assim, como a hospitalidade pode mudar o mundo. Ela é uma profissional de turismo e quer enfatizar isso no turismo. E daí ela fala que ela aprendeu hospitalidade na casa dela. E diz que, para a família dela, ser hospitaleiro, hospitalidade está representado por comida. Ou seja, a hospitalidade está muito vinculada a isso. Ou seja, uma boa comida, fartura de comida. E isso foi alguma coisa que fez ela aprender a ser hospitaleira. E daí ela cita que ela teve uma experiência ainda quando adolescente, com 14 anos, ela foi fazer um intercâmbio na Tailândia. E disse que quando chegou na Tailândia foi um choque cultural tremendo. E ela percebeu que tinha que aprender muita coisa. E ela percebeu lá que a hospitalidade do tailandês é através do sorriso. E daí eu achei uma fotinho aí de um monte de tailandês sorrindo. Então, como existem facetas de hospitalidade diferentes em função de culturas diferentes. E daí eu peguei naquele um texto aqui de uma moça nova que fala sobre esse livro, que ela comenta, é um vídeo que ela comenta esse livro, e ela põe algumas coisas que eu achei interessantes. Olha o que ela fala. Hospitalidade é fundamentada no amor cristão. Se amamos nosso próximo, não temeremos acolhê-lo em nosso lar. Ainda mais porque nossa casa não é nossa, é de Deus. Então devemos administrar debaixo da ordenança de Deus revelada nas Escrituras. E daí ela fala mais alguma coisa sobre especificamente do livro. Eu aprendi muito com o livro O Evangelho e as Chaves da Casa, da Rosária Butterfield. Algo que me chamou muita atenção foi o entendimento de que Deus não erra o endereço. Deus escolheu o meu vizinho para ser o meu vizinho, mesmo que seja barulhento, carrancudo ou até chato. O Senhor colocou essa pessoa ao lado do meu lar de propósito, e por isso é uma missão para evangelizar e compartilhar a fé. Então, falando um pouquinho do contexto desse livro, essa mulher aí, a Rosária Butterfield, era vizinha de um pastor. E ela era lésbica. Tinha lá o relacionamento com uma outra mulher e tal. E ele começou a chamá-la para casa, para refeições, para conversas e tal. E disse que foi uma coisa meio longa, mas através dessas frequentes conversas, dele abrir a casa para ela e tudo mais, que ela acabou sendo evangelizada, crendo no Senhor, teve uma transformação, deixou a vida dela, que ela tinha antes, e hoje ela é casada com um pastor. E escreveu esse livro e outros livros do gênero. E falando que a chave de conquista do coração dela foi a hospitalidade daquele pastor. E aqui eu quero mostrar, eu pedi para o Lucas fazer um videozinho, é rapidinho, eu quero que vocês ouçam. Eu me chamo Lucas,
Não? Como que precisa fazer? Dá pausa aí. Agora dá? Só tá baixo. Tá. Epa. Só do seu notebook tá alto, João? Tá alto. O que poderia fazer? Pensando em você liberar e Arthur passar do computador dele. Eu vou passar de novo, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Não, tá sem áudio. Tá sem áudio? Ok. Eu vou passar esse videozinho para vocês pelo... Peraí, vocês estão me ouvindo agora? Peraí. Agora, tá ouvindo? Sim, João. Estão ouvindo, pode falar. Tá. Eu vou passar esse vídeo pelo WhatsApp do grupo, e daí vocês podem ouvir. Mas, em essência, o que o Lucas está falando é que ele aprendeu hospitalidade com os pais. E o pai teve, durante toda a infância e adolescência dele, ele sempre recebeu missionários e cristãos na casa dele, onde ele morava. E isso certamente foi algo que o impactou e fez com que ele também fosse alguém que praticasse hospitalidade. E daí eu queria, já caminhando para o final mesmo, falar um pouquinho sobre o que é hospitalidade. Eu não estou querendo colocar uma definição aqui, mas eu diria que, fundamentalmente, é abrir a casa. Você ter a vontade de abrir a sua casa. É difícil, pensando vocês dois ainda, que não têm as suas casas, né? Não tem a liberdade total, mas algo que pode ser pensado logo que vocês têm as suas casas. E falando para todo o público virtual que tem já as suas casas, poderem pensar nisso. E abrir a casa, uma coisa que eu diria importante, é sem maquiagem. Você tem que se mostrar como você é. É claro que você deve receber as pessoas com a melhor forma possível, mas não uma coisa que não é você. Ou seja, você vai falar para a criançada se comportar, ser diferente, limpar toda a casa antes e tudo mais. Mas o fundamental é que você mostre como você é, como sua família é. E, claro, que receber bem, e você vai, para isso, sair um pouco do seu conforto. E lembrando que, eventualmente, você vai poder acolher anjo. Tá? E pensando que hospedar ou ser hospitaleiro é uma forma de testemunho cristão, mas com ações, com atenção e com serviço. Tá? Queria enfatizar essas questões de hospitalidade. E algumas aplicações. Primeiro, lembrar que hospitalidade é um valor cristão. Então, se você não é hospitaleiro, você precisa ser. Precisa aprender. É uma virtude e prática cristã. Deve ser algo reconhecido pelos outros. É claro que é um problema para cidades grandes, ainda bem que a gente não pode dizer que Paulo Afonso é grande, então, pensar nisso aí. E pode ser um problema cultural. Existem formas diferentes de receber, né? E precisamos estar atentos a isso. E precisa ser desenvolvido. Eu acho, algumas pessoas falam que eu sou hospitaleiro, mas eu acho que eu preciso desenvolver mais. Talvez não seja tanto quanto gostaria de ser. E outra, a primeira coisa, você tem que abrir a porta. Tem que considerar que a porta da sua casa tem que ser aberta. Você tem que receber. Uma das coisas que o Granconato falou, ele citou o texto de Abraão, quando Abraão recebeu
a, a Jesus, né, o que antecedeu aqueles anjos irem para Sodoma, e ele foi, pode-se dizer que Adão foi um anfitrião de Deus, né, ou dos anjos. Então, pensar um pouquinho nisso. E que é um mandamento negligenciado. Então, eu queria colocar alguma coisa aqui, como existe a boa prática e a prática anual, que foi falado no texto, né? Então, se a gente lembrar, Gaio e Demétrio são referências do que se deve fazer. E Diótrefes é do mal, né? Ou seja, não siga a Diótrefes. E Gaio, entre outras coisas, recebia missionários. Já o Diótrefes não recebia porque ele se achava importante, então não recebia ninguém. Mas a hospitalidade pode ser uma estratégia evangelística, né? Então, eu coloquei aqui algumas fotos, principalmente de pessoas em volta de mesa, ou seja, a hospitalidade pode ser numa boa mesa, né? O Diótrefes não deixava os outros praticarem a hospitalidade, era pior ainda. Mas também é uma coisa que pode ser praticada com irmãos. E, certamente, tem laudos culturais que podem prejudicar isso, como ajudar. E daí eu faço algumas perguntas. E você? Quando você recebeu alguém em sua casa? Não precisa responder, não, tá? Mas dá uma pensada nisso. É fácil isso? É fácil ficar recebendo as pessoas? Dá trabalho, né? Então, muitas vezes a gente não tem essa proatividade porque dá trabalho. E daí precisa pensar, o que você precisa aprender? Aqui eu estou dando alguns elementos e certamente esses videozinhos que eu passei aí podem ajudá-lo de alguma forma também. E se alguém, eu não sei se eu posso ensinar muito sobre isso, mas estou aqui disposto a ensinar quem queira. Outra coisa também importante, eu fiz uma breve pesquisa sobre... Eu fiz a seguinte pergunta para algumas pessoas daqui de Paulo Afonso e algumas pessoas de longe. Qual é a sua referência de hospitalidade? Algumas pessoas me falaram assim, é difícil. Eu não sei se eu tenho uma referência de alguém que realmente é hospitaleiro. E, normalmente, essa resposta era uma resposta de quem vivia em cidade grande. Ao mesmo tempo, eu tive a resposta muito positiva de pessoas aqui de Paulo Afonso. Isso pode ser uma coisa legal. Uma das pessoas que eu conversei, ele falou, poxa, a minha referência era o meu sogro. Ele era um cara que era muito hospitaleiro. E era uma marca da vida dele. Então, que bacana, né? Ver que uma pessoa pode ser lembrada na igreja por causa disso. E daí, aquela outra coisa que eu vi passar assim... Pode falar. Espera aí, deixa eu pôr aqui para ouvir. Desculpa interromper você. Roberto, né? Pode falar, agora eu estou ouvindo. Está ouvindo? Estou. Pronto, desculpa interromper, mas... Não, mas eu gostaria... Pronto, eu sou de capital, né? Eu sou de Recife, uma cidade grande, hospitaleira... Perdão, uma cidade grande, certo? E, assim, esse entendimento que você fez através da pesquisa, ele, para a gente, ele não é tão incomum, né? Muito embora isso, eu acredito que venha de berço, né? E eu digo isso porque a minha referência de hospitalidade é minha avó materna.
mãe de minha mãe, que já faleceu, né? Ela era matriarca e ela sempre fazia questão de receber as pessoas. Agora, um detalhe interessante, ela era de um interior do Rio Grande do Norte, que é uma característica muito, muito forte na cultura do interiorano, né? De receber. Quando eu vou em alguns interiores aqui próximos, né? E vou em algumas casas, às vezes fazer busca ativa, que a gente chama aqui no serviço público, né? A forma com que as pessoas recebem você é de uma hospitalidade fantástica. Eles, às vezes, não têm nada, não têm muito pouco, mas o que eles têm de melhor, eles oferecem. E eu acredito que, muito embora a gente nem tenha um entendimento bíblico, entendeu, das escrituras para fazer isso, mas fazem de forma muito natural. Então, tem sim a questão da cultura, né? E eu tenho isso na minha vida, que é da minha avó, né? Que ela era de interior. Então, isso é fato, tá? Eu acho que quem andar nos interiores da vida vai ter essa receptividade. Claro que não é 100%. Né? Tem algumas pessoas que não entendem isso, até não gostam que nem que entre na sua casa. Faz até aquele negócio de botar a vassoura embaixo atrás da porta, né? Virar ao contrário, enfim. Tem umas coisas que são bem peculiares, mas isso acontece muito sim no interior e pessoalmente a marca que eu tenho e o que eu trago de referência é minha avó. Né? E assim, eu confesso que eu gosto muito de receber. Eu queria ter mais possibilidades de receber mais pessoas em minha casa, mas eu chego lá. Mas essa é a referência que a gente tem de receptividade, né, de minha avó e que foi passado de geração em geração. Legal, Roberto. Obrigado pelo seu comentário e fico contente de saber que você considera que precisa melhorar. Eu acho que isso é importante para todos, né? Continuando aqui, eu diria que a hospitalidade pode ser excelente estratégia evangelística. Pense aí nos seus vizinhos ou quem você pode trazer para casa por uma boa refeição. E daí a pergunta, se eu tivesse a seguinte questão hoje, olha, está chegando um missionário, eu preciso de alguém que o hospede. Será que eu vou ter dificuldade ou facilidade para isso? Com isso, eu termino. Eu não sei, eu queria ainda dar um espacinho para algum comentário além do Roberto. E era isso que eu queria falar sobre isso. Claro que a gente pode falar muito mais sobre hospitalidade, mas é isso que eu queria falar. Ô, João. É Robson. É Robson. Oi, Robson. Legal. Eu vou estar chegando, então estou dando a oportunidade para vários de vocês aí praticar essa hospitalidade, viu? Daqui a pouco eu estou chegando aí. Legal. Então vamos ver se a gente põe isso em prática. Mas não, o que eu queria comentar é o seguinte, né? Não havendo a possibilidade de praticar essa hospitalidade que a gente está descrevendo aqui, de você convidar alguém para sua casa para entrar, para ter uma refeição com você, há várias maneiras, né? Como a gente sabe, de praticar essa hospitalidade, mesmo você não tendo casa, ou não tendo atentar para a necessidade do próximo, né? Sim. Eu acho que, como a gente viu, a questão cultural se aplica aqui também. Eu conheço aqui, né, no país onde eu moro, muitas pessoas que são hospitaleiras, mas por um lado um pouco cultural também, nem sempre te trazem para casa delas. Tá entendendo? Okay. Estamos escutando bem? Entendi, é claro. Então, por exemplo, há várias maneiras de demonstrar hospitalidade, né? E a gente vê isso muito na Bíblia, né? De servir outros, de dar um alimento para um outro, não necessariamente trazendo para dentro de casa. E um comentário aqui cultural que eu digo é isso. Eu vejo que no Brasil, por exemplo, a hospitalidade é uma coisa espetacular no sentido que a pessoa traz você para casa delas e ela quer te servir, ela quer literalmente pôr na mesa, na sua frente, né, e só falta ali colocar na boca, né?
Aqui não, aqui a maneira é bem diferente. É você deixar a pessoa à vontade para ir na sua geladeira, fazer a própria comida dela, ela se serve, ela. Então, quer dizer, esse lado é interessante também, né? De ver como culturalmente essa hospitalidade pode ter de formas diferentes. Mas uma coisa que hoje, por exemplo, eu percebi que foi uma lição para mim é o vizinho. Eu não tenho sido esse vizinho, né, como você descreveu aí, né, naquele exemplo, talvez que demonstre Cristo para os meus vizinhos, né? Talvez eu não tenha sido, porque eu nem sempre estou em casa, eu nem conheço os meus vizinhos, às vezes eu nem sei o nome da maioria dos meus vizinhos, eu nem sei o nome deles. Eu não, acho que muito pouco convidei um vizinho para vir na minha casa. Então, estar demonstrando a minha fé, Cristo, para os meus vizinhos, é uma coisa que eu acho que eu tenho falhado um pouquinho, por um lado cultural, mas também pela minha indisponibilidade. Então, isso realmente foi uma lição muito grande para mim hoje. Muito bom, gostei. Legal, Robson. Isso enriquece para te perceber que existem aspectos culturais bastante importantes que favorecem ou dificultam a verdadeira hospitalidade. Exato. Uhum. Legal. Mas gostaria de ouvir mais. Eu tenho dificuldade de saber se esse silêncio é hospitaleiro ou não. Mas tá bom. Só para ver o próximo slide que termina. O próximo livro é Judas, e eu pedi para o Joel falar sobre Judas. E ele está aqui, ele pode falar pelo menos alguma coisa que ele está pensando em falar sobre Judas. Você quer que eu fale aí? Hã? Você quer que eu fale aí? É para quebrar as expectativas do pessoal que já leu Judas e espera que eu fale sobre os textos que estão lá, que não estão presentes na Bíblia. Eu sinto muito. Vamos só passar por cima disso e é nóis. Eu acho que ele é sucinto, ele vai fazer tudo em 15 minutos. Ok. Obrigado pela presença de vocês. Para mim, foi muito interessante fazer o estudo nesses textos, principalmente essa terceira carta. Eu gostei bastante do que foi revelado, embora eu já conhecesse essa carta. E eu vou pedir para a Bia fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor nosso Pai, obrigada por tudo que tem nos dado, obrigada pelo privilégio da gente poder estar estudando a Tua palavra e aprendendo mais sobre hospitalidade, Senhor. Abre os nossos corações para que cada vez mais sejamos hospitaleiros, Senhor. Fica conosco, Pai, e fazer com que a gente aprenda a ser hospitaleiros assim como o Senhor foi, o Senhor é para conosco, Pai. Guarda-nos a todos e fica conosco no restante do dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, até a noite para quem vai poder estar no culto presencial, e boa semana a todos.